Só tentando organizar aqui. Então no Facebook o pessoal está escutando, né? Mas aqui no Instagram está tendo um probleminha. Vamos ver então, pessoal, se agora a gente consegue. Quem puder confirmar aqui se agora estamos com som. Antes no Instagram estava ok. Então acho que agora estão escutando, né? Acho que foi um probleminha ali da primeira conexão. Eu saí e entrei de novo. Joia. Muito obrigado, pessoal, pela confirmação. Então, começamos de novo agora. Na semana passada, aqui no Pratique Prana, eu falei um pouquinho sobre isolamento e relacionamento, como essas duas questões estavam relacionadas com o yoga e como as duas se conectavam. Então, o quanto não são coisas, na verdade, opostas, né? Claro, são movimentos opostos, mas são coisas que, na verdade, acabam se conectando. Então, o isolamento e o relacionamento são coisas que se complementam no nosso caminho de autoconhecimento. E hoje eu vou falar a respeito de dois conceitos que eu coloquei como os dois grandes propósitos do caminho de yoga, que são sabedoria e amor. Quando eu estava pensando aqui sobre como é que eu ia apresentar esse assunto para vocês, eu estava lembrando de um sutra, de um verso do Yoga Sutra, que é a principal escritura do yoga. Estava tentando me lembrar do número desse verso e não lembrava. E aí eu pensei, bom, né, a minha cabeça ela está cansada por causa de toda a atividade agora durante esse período do coronavírus. Eu e minha esposa fazendo de tudo em casa para conseguir dar conta das crianças, da arrumação da casa. E lembrei, né, que eu estou tratando justamente de um assunto que é um assunto, digamos, bastante elevado, bastante alto. E nessa hora eu consigo lembrar, consigo imaginar o professor Desikachar, que, como eu já falei para vocês, na semana passada também foi uma grande inspiração, né, e uma das pessoas que eu mais admiro como professor. Eu imagino o Desikachar me puxando a orelha de estar tratando desse assunto amor e sabedoria. Por quê? Porque quando a gente trata desse assunto, se considera que tem uma coisa prévia, um assunto que normalmente seria tratado antes, que é karma, que é a ação. Aí eu diria para o Desikachar, mas deixa eu falar sobre esse assunto, porque as grandes escrituras também começam por coisas que nos inspiram. E amor e sabedoria nos inspira muito, apesar de ser algo que muitas vezes está distante para nós. Muitas vezes a gente está numa situação onde a gente percebe a nossa falta de sabedoria e muitas vezes, não vou falar nós, vou falar eu, muitas vezes eu estou numa situação onde eu percebo a falta de sabedoria e muitas vezes eu estou numa situação onde eu percebo a minha falta de amor. Mas é importante que a gente vá crescendo dentro do caminho de yoga através de humildade e não achando que a gente está cada vez melhor. É que nem uma música que um aluno meu de muitos anos, um grande amigo, o Ricardo, ele me apresentou, que é aquela música do Karnak, né, que diz: eu era convencido, agora eu não sou não, porque cheguei na perfeição. Né? Então isso aí não vale, não pode ser desse jeito. Né? A gente, na verdade, quando a gente olhar para amor, olhar para a sabedoria, a gente vai perceber que a gente ainda está muito distante, muitas vezes, desse alvo, porém, isso deve ser algo que nos inspira. O que é, então, sabedoria dentro do ponto de vista do yoga? Quando a gente começa a estudar, por exemplo, uma escritura chamada Sankhya Karika, que é uma das escrituras que eu estudei com meus professores, mais especificamente estudei com o professor Paul Harvey, que é o professor atual meu nessa linhagem que eu sigo. Os primeiros versos do Sankhya Karika, eles falam sobre Vijnana. Vijnana é uma palavrinha que junta Vi com Jnana. Jnana significa sabedoria. Então, qualquer sabedoria vai ser chamada de Jnana. E aqui, Vijnana significa uma sabedoria específica, uma sabedoria especial, ou seja, não é uma sabedoria qualquer. E que sabedoria específica é essa que o yoga trata?
A sabedoria específica que o yoga trata é a sabedoria a respeito daquilo que nós podemos experienciar, aquilo que nós podemos sentir. Então a sabedoria que o yoga vai nos trazer é a sabedoria sobre o nosso corpo, é a sabedoria sobre os nossos sentidos, é a sabedoria sobre a nossa mente, é a sabedoria sobre nossa dimensão espiritual, ou seja, tudo aquilo que nos compõe. Então, amor e sabedoria no yoga. Sabedoria se refere a uma sabedoria específica, a sabedoria daquilo que eu consigo experimentar por mim mesmo. Então, o principal caminho para o autoconhecimento é o acesso a essa sabedoria e preparar a mente para que eu consiga receber essa sabedoria e aproveitar bem ela. E a gente sabe muito bem que preparar a mente não é uma coisa fácil. Não? Preparar a mente não é só desenvolver concentração. Preparar a mente é amadurecer emocionalmente, essa é a parte mais difícil. Então, o yoga vai nos oferecer um caminho para nos ajudar nesse processo de amadurecimento e também vai oferecer um ensinamento a respeito de tudo que nos compõe, para que a gente possa refletir sobre esse assunto, refletir sobre esse conteúdo e assim nos conhecer. Então, a sabedoria é o principal meio de autoconhecimento e sabedoria não é algo que vai ser conquistado apenas por uma sensibilidade que a gente vai desenvolver. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou acalmar minha mente, vou me tranquilizar e essa tranquilidade vai me tornar mais sábio. Não, essa tranquilidade não vai me tornar mais sábio. A única coisa que pode me tornar mais sábio é uma fonte segura de conhecimento, é receber conhecimento a partir de uma fonte segura e ter uma mente boa para poder aproveitar esse conhecimento que foi recebido e poder fazer então uma boa reflexão e então começar um bom processo de amadurecimento a partir dessa reflexão constante. Então, a sabedoria é esse grande ponto. Se alguns de vocês talvez vocês já tenham escutado sobre o conceito de Ashtanga Yoga, o que realmente, tradicionalmente, é o conceito de Ashtanga Yoga? O conceito de Ashtanga Yoga é tudo aquilo que vai nos ajudar a nos preparar para a meditação e também a meditação em si. Meditação é o coração do conceito de Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga é um termo que está um pouco confuso hoje em dia, né? Porque ele se mistura com alguns outros sistemas que adotaram esse nome, mas o Ashtanga Yoga tradicional, aquilo que é tratado nas escrituras, aquilo que é falado por Patanjali, por exemplo, na principal escritura do Yoga, Ashtanga Yoga é isso, aquilo que tem como coração a meditação para que eu conheça a mim mesmo, tendo uma fonte de conhecimento. E uma das principais fontes de conhecimento é essa própria escritura, esse Yoga Sutra. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente mais estuda dentro de uma linhagem de yoga com os nossos professores, é uma das coisas sobre as quais a gente mais reflete para ir podendo entender como é que é o nosso funcionamento. E por que a gente quer entender o nosso funcionamento? Por que essa sabedoria? Porque sem sabedoria, o que nós temos é muito sofrimento. Não só um sofrimento que a gente coloca para nós, mas um sofrimento que a gente joga também para os outros. Por exemplo, se a gente compra um certo eletrônico e a gente não lê o manual de instruções e é um aparelho com o qual a gente não tem familiaridade, o que acontece? A gente é capaz de, num primeiro movimento, já queimar aquele aparelho, já estragar, quebrar alguma peça, e ali se foi. Acabou a oportunidade de usar o aparelho, que era o nosso desejo. A gente investiu ali para comprar aquilo, para que a gente pudesse ter um benefício, para que a gente pudesse desfrutar dele. A mesma coisa com relação ao nosso corpo, com relação à nossa mente, com relação ao nosso sistema. Nós temos esse sistema e a gente quer poder aproveitar, a gente não quer desperdiçar essa vida que a gente tem. A gente não quer desperdiçar esse sistema que nos foi dado. Como eu digo, que foi alugado para nós, né? Porque a gente pega e depois tem que devolver. Então a gente não quer desperdiçar esse sistema que foi alugado, que foi emprestado para nós. Então é muito importante que, assim como a gente vai ler o manual de instruções de algum aparelho que é complicado, que a gente não tem total familiaridade, é importante que a gente também tenha acesso ao manual de instruções
do ser humano. O que é o ser humano? Então, esse é o assunto que vai ser tratado dentro do yoga. Quando a gente fala sobre conhecimento, né, o que a gente tem ali é um método dentro do yoga para retirar aquilo que encobre a nossa visão do que nós realmente somos. Um dos conceitos, tem muita coisa para ser falada dentro desse assunto, mas um dos conceitos é o conceito de tamas, é a escuridão da mente, ou a própria ignorância que impede que a gente veja a realidade. Então a gente quer ter uma mente com mais qualidade para que a gente possa ver a verdade, através dessa sabedoria que a gente vai buscar dentro do yoga. Uma pessoa perguntou aqui, né, onde é que eu consigo esse manual? Esse manual é aquele manual que eu brinco que é o manual do professor. Né? Por que ele é o manual do professor? Ele é o manual do professor porque ele é colocado de uma forma que tem só um resumo, claro que um resumo muito perfeito, né? Um resumo de todo o conhecimento do yoga. Então vocês imaginem um conhecimento que trata de relacionamentos, do corpo, da respiração, dos sentidos, dos vários aspectos da mente, que são manas, ahankara e buddhi, que é o aspecto da atenção, o aspecto do ego, o aspecto de uma dimensão da mente que vai na busca da verdade e também fala sobre aquilo que deu origem ao nosso corpo e fala também sobre o que deu origem à nossa inteligência, o aspecto espiritual nosso. Então, esse manual, que é o Yoga Sutra, ele vem de uma forma muito concisa apenas para resumir um conhecimento que, na verdade, é transferido dentro da tradição de yoga, né, na relação professor-aluno, que é uma relação de vida inteira. Né? Então, numa relação professor-aluno, normalmente vai se pegar esse assunto, esse texto, e vai se transmitir de uma forma particular para que faça sentido para o que aquela pessoa está experimentando naquele momento, né? Qual é o tipo de reflexão, qual é o tipo de necessidade que o aluno ou que o paciente, no caso do processo terapêutico, tem naquele momento. Então ele, na verdade, seria mais um manual do professor. Ele é algo, por exemplo, que no meu caso, quando eu fui querer estudar ele sozinho, antes de ter professores com os quais eu me conectei mais profundamente, eu olhava para aquilo e não via muito sentido. Né? Mas na primeira vez que eu comecei a receber dentro de um sistema, de uma linhagem, aquilo fez muito sentido e aquilo começou a poder ser aplicado. Né? Aí aquilo começou realmente a me auxiliar. Né? Aí realmente aconteceu uma ligação de coração, uma ligação real com aquele ensinamento que estava ali naquela escritura. Então a gente precisa de um sistema que ele nos ofereça tanto o processo de auxiliar a mente a ser mais capaz de receber essa sabedoria, quanto nos oferecer a sabedoria em si, o conhecimento em si. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar que Yoga e Sankhya são dois sistemas que se juntam, porque são dois sistemas que trabalham unidos o conhecimento e a forma como nós vamos aplicar esse conhecimento, aplicar em nós. Né? Então a gente tem ali a estrutura teórica e a gente tem ali como ir desenvolvendo gradualmente a busca de uma realização, de uma experiência daquilo, que, de novo, é um caminho para a vida inteira. Aqui é importante, então, eu esclarecer para vocês esses dois conceitos, apenas reforçando, né, para organizar um pouco mais as ideias, assim, para não ficar tudo muito vago, que a gente vai estar sempre falando sobre a sabedoria em si, o conhecimento em si, e a mente que vai meditar sobre o conhecimento. Como é que a gente pode pensar nesse assunto? Como é que o professor Desikachar costumava tratar desse assunto? Ele dizia a panela e o alimento que a gente coloca dentro da panela. O que é a panela? A panela sou eu, a panela sou a pessoa que recebe aquele conhecimento. Essa panela ela tem que ter condições de receber, ela tem que estar apta para receber a comida. Não adianta eu fazer uma panela de papel e botar no fogo. Né? Se eu fizer uma panela de papel e botar no fogo, ela vai queimar, não vai servir para nada. Eu tenho que ter uma panela de qualidade, uma panela que consegue receber o alimento, consegue sustentar o alimento, consegue aquecer o alimento, e aí ela cumpre o seu propósito. Ela me entrega aquilo que realmente eu desejava. Então a mente, ou eu, sou a panela.
e eu tenho que estar apto, eu tenho que ter condições para poder receber esse conhecimento. Recebendo esse conhecimento, eu tenho que ter condições de reter ele. Retendo ele, eu tenho que ter condições de fazer uma profunda reflexão sobre ele. Fazendo uma profunda reflexão sobre ele, eu tenho que ter condições de começar a tentar aplicar. Tentando aplicar, eu tenho que ter condições emocionais de reconhecer os meus fracassos, desenvolver humildade, aceitar fazer um caminho gradual, porque é a única forma, na verdade, esse conhecimento poder ir se alicerçando. Ninguém consegue fazer de uma forma rápida, não é uma terapia breve, né? Então tudo que é profundo leva tempo. É uma imagem que seguidamente o professor Zicatiarmen trazia era: quando a gente quer, por exemplo, descobrir petróleo, não adianta a gente fazer 10 buraquinhos de 10 metros, né? A gente vai ter que fazer um e seguir até lá no final, até poder ter acesso àquilo que está lá no fundo. Então, quando a gente está falando sobre questões de transformação profunda, de amadurecimento realmente, então é algo de longo prazo. Quando o yoga ele vai tratar dessa sabedoria, ele vai fazer sempre um caminho gradual. Ele vai, a partir daquilo que é acessível para nós, na direção daquilo que, por enquanto, ainda é uma abstração. Então, por exemplo, quando a gente vê as pessoas começando a praticar yoga através da relação com o corpo. O corpo é uma ótima âncora inicial para o nosso processo de desenvolvimento de sabedoria. Por quê? Por exemplo, este corpo é meu, ao meu redor tem vários corpos, não só corpos de pessoas, mas corpos, objetos, né? Então, e todos esses outros corpos, eles passam por mim no dia a dia. Né? O único corpo que está o tempo inteiro comigo é esse. Então, uma primeira percepção de que eu posso sentir o meu corpo e não os outros, de que eu posso ancorar a minha atenção aqui, e eu não tenho como ancorar no resto, porque o resto é impermanente dentro da minha vida. Nada se sustenta o tempo inteiro comigo, como o meu corpo, nem mesmo essa roupa. Né? Então, o meu corpo é aquele que, para mim, nesta vida, ele é como se ele fosse eterno. Ele está do início ao final. O tempo inteiro ele está comigo. Eu não me lembro de nenhum momento onde esse corpo não estava. E não sei se vou perceber alguma coisa depois que esse corpo se for. Então, para mim, para minha experiência emocional, esse corpo aqui é a eternidade. Então, a primeira conexão com alguma coisa mais permanente, mais estável, é a conexão com esse corpo. O que a gente só não deve se enganar é que o yoga ele seria uma tentativa de controlar o corpo, de dominar o corpo. Eu não quero dominar uma coisa que me foi dada como presente, né? Uma coisa que foi me dada para que eu cuidasse. Uma coisa que foi me dada para que eu pudesse descobrir a vida. Eu tenho que lidar com ele com gratidão e não com um desejo de controlar, de dominar. Então a principal relação que eu vou fazer com o meu corpo não é a relação de domínio, fazendo coisas difíceis. É uma relação, na verdade, de sensibilidade. Uma relação de uma descoberta, de eu conseguir escutar o meu corpo, ter uma sensibilidade maior com relação a ele, ou seja, estabelecer realmente um relacionamento amoroso, cuidadoso, compassivo com o meu corpo. Não é fácil, muitas vezes a gente não faz isso. Né? Muitas vezes eu não faço isso, mas a gente deve estar inspirado, a gente deve estar nessa busca. Então, a gente vai começar por esse aspecto, digamos, mais grosseiro, né? Mas a gente não deve parar aí, a gente deve, aos poucos, ir percebendo coisas que são mais sutis. Ou seja, o corpo sem a respiração não é nada. Então, se eu for fazer a minha prática de asana, a minha prática física, sem prestar atenção na respiração, eu estou abusando do meu corpo, eu estou abusando do meu sistema. Porque o meu sistema depende da respiração para estar vivo. Então, ao colocar o foco no meu corpo, eu tenho que saber como colocar a atenção também na minha respiração. O Hatha Yoga Pradipika diz, ele fala, Shanai, Shanai. Shanai, Shanai significa com calma, de uma forma pacífica, ou seja, não forçando. Mesmo esse texto chamado Hatha Yoga Pradipika, que tem fama de ser um texto meio duro, meio, às vezes até traduzido como sendo um texto violento, né? Na verdade ele não é violento, ele fala sobre práticas que são um pouco mais difíceis,
mas ele diz, a conquista deve ser muito gradual, para aquele que realmente vai começar a aprofundar a sua prática, vai em algum momento talvez fazer uma prática um pouco mais exigente, essa pessoa ela não vai desenvolver através da violência. Ela vai conquistar algo porque ela está cuidando muito bem desse sistema. E aí esse sistema vai responder bem para ela também. Então, às vezes, pode ser que a gente conquiste alguma habilidade, mas essa habilidade deve ser conquistada por esse método de paz, de harmonia, não de controle, não de domínio, né? Então, isso é uma forma de relacionamento muito importante. Depois da respiração, a gente também, não quer dizer que vai ficar lá para depois, né? Isso já está presente, na verdade, desde o início. Mas a gente vai aprofundando a questão também do cuidado da mente, ou seja, não adianta eu estar me relacionando com o meu corpo, estar cuidando da respiração, mas estar esquecendo da atitude emocional correta. Então surge mais um ponto importante. Não adianta eu estar fazendo tudo isso e estar esquecendo da busca de alguma coisa que é maior do que eu. Né? Seja o relacionamento com as outras pessoas, seja o relacionamento com Deus, com a natureza, com o que vai além de mim. Então, o yoga ele tem esse aspecto, ele vai desde o mais grosseiro, ele vai abrindo e vai me ajudando, ele deve ir me ajudando, isso não vai acontecer automaticamente, né? O próprio ensinamento que vai sendo dado, no acompanhamento desse processo, né, pela figura do professor, ele deve estar levando alguma coisa cada vez mais sutil, cada vez mais profunda e que vai me amadurecendo para outros pontos que antes eu não tinha visto. Então esse é o desenvolvimento da sabedoria, né? Vocês vão, talvez se vocês olharem para um texto que é um texto muito bonito e que vale muito a pena a gente olhar, um texto de yoga, que é chamado de Bhagavad Gita. Esse texto é um texto mundialmente famoso e é um texto que já é um pouco diferente do Yoga Sutra, que eu brinquei que é o manual do professor. Né? A Bhagavad Gita já é um texto que fala sobre uma história, ou seja, mesmo que a gente não vá pegar um aspecto mais profundo ali do conhecimento, que fica um pouco mais escondido e precisa também do professor para nos auxiliar, a Bhagavad Gita ele traz uma história muito linda entre um professor, um aluno. A Bhagavad Gita é parte do Mahabharata, que é uma grande escritura, um grande texto. Né? E ali é um momento que acontece antes de uma guerra, né? E antes dessa guerra surge um conflito, e esse conflito vai envolver toda uma questão de autoconhecimento e de ação no mundo. Então é um trecho maravilhoso do Mahabharata e mundialmente conhecido, né? Muito reverenciado no mundo inteiro. Né? E ali vocês vão ouvir falar muito sobre o conceito de Buddhi. Buddhi é, digamos assim, uma das primeiras buscas que a gente vai ter no yoga. Buddhi, na verdade, é um aspecto da nossa mente, digamos assim, um órgão da nossa mente. Acho que estou me passando um pouco no tempo, mas vamos lá. É um órgão da nossa mente. E só que muitas vezes ele está dormindo, ele não está cumprindo com a sua função. E aí a Bhagavad Gita, principalmente no capítulo 2 da Bhagavad Gita, ela vai dizer, a gente precisa conseguir acessar esse órgão especial aí que é Buddhi. A gente não pode ficar só nas outras partes menores, mais grosseiras do nosso sistema. Né? Isso é um assunto à parte. Um dia a gente poderia falar só sobre Buddhi, já seria uma ótima conversa. Mas Buddhi é um dos aspectos mais elevados da mente que o yoga vai dizer assim, a gente precisa chegar lá. É onde vai acontecer a discriminação, é onde vai acontecer a compaixão, a amorosidade, que é o nosso próximo assunto. Né? Então, eu falei até agora só sobre sabedoria e vamos falar um pouquinho sobre amor. Não vamos deixar o amor de lado porque ele estava no título ali. Então, o que é o amor dentro desse ponto de vista do yoga? É claro que eu vou estar dando aqui uma visão, tem muitas, né? Mas uma visão embasada no Yoga Sutra, embasada na Bhagavad Gita, embasada também de alguma forma no Sankhya Karika, ou seja, embasada na tradição dos meus professores e na que eu sigo. O amor, ele é considerado por esses sistemas como sendo fruto da sabedoria. Ou seja, o amor ele pode ser visto como sendo aquilo que é mais elevado. Ele seria mais elevado que a própria sabedoria. Por quê? Sabedoria é aquilo que a gente usa para conhecer aquilo que está em nós, aquilo que a gente tem acesso, que a gente pode experienciar completamente. A sabedoria vai ser um método para isso no yoga. Amor é aquilo que é usado
para entender o outro e entender aquilo que é maior do que nós. Por quê? Porque com o outro eu posso apenas me relacionar e buscar ter um entendimento sobre uma coisa que eu não posso experienciar. O meu corpo eu experiencio, a minha mente eu experiencio, a minha dimensão espiritual eu experiencio, mas o outro eu me relaciono sem poder entrar dentro dele, sem poder realmente ter a experiência que ele tem. Então, esse relacionamento de dois, eu e o outro, e também eu e aquilo que é maior do que eu, esse exige o amor. O amor ele também vai ser olhado, né, essa mesma emoção, ela vai ser olhada também com a palavrinha devoção, ou dentro do sânscrito a palavra bhakti, né, que é aquela que diz que é a forma da gente se relacionar com Deus, é a forma da gente conhecer Deus. Então, sabedoria para aquilo que está no nosso alcance, faz parte da nossa própria experiência direta, amor perante aquilo com que eu me relaciono e perante aquilo que é maior do que eu. Vocês vejam que esse sentimento de amor ele está conectado com a questão da sabedoria da seguinte forma. Por que a sabedoria é que vai fazer com que o amor brote, esse amor profundo, né? Esse sentido mais amplo de amor? Quando a gente está falando sobre aquele desenvolvimento do mais grosseiro para o mais sutil, quando chega lá nos aspectos mais sutis, eu falei para vocês que tem aquilo que é considerada a base material do nosso corpo, da nossa mente, né? E também a base espiritual, a base de inteligência, né? Esses aspectos, na verdade, eles começam a me trazer, quando a gente vai entendendo, a gente vai experienciando mais isso, eles nos colocam em contato com um sentimento de irmandade. A gente começa a perceber que aquela sensação que a gente tinha, que a gente é tão diferente, ou que a gente é tão separado assim, na verdade não é o real. Na verdade, existe em nós uma grande conexão com todo o resto. Uma grande conexão que eu falo não é só em questões espirituais, mas em questões também materiais, né? Ou seja, nós somos profundamente conectados com o mundo que está à nossa volta. Ou seja, o meu corpo, como diz o yoga, ele é feito de alimento, né? O conceito de Annamaya. O meu corpo é feito de alimento, ou seja, ele é feito de uma coisa que estava lá fora, mas agora ela está aqui dentro, e agora ela é isso aqui. Então, na verdade, não existe essa separação como a gente normalmente vê, como a gente assume, né? Por causa de uma confusão nossa. Na verdade, tudo o que está aqui antes estava lá fora. E o que está aqui também daqui a pouco vai estar lá fora de novo. Então, por causa disso também existe toda uma estrutura da mente e do corpo que na verdade é universal. Ou seja, essa estrutura que embasa a minha mente é exatamente igual à estrutura que embasa todas as outras mentes. O que embasa o meu corpo físico é exatamente igual a tudo que embasa os outros corpos físicos. Esse conceito, ele vai ser tratado, esses conceitos, né, que embasam os conceitos fundamentais, aquilo que traz essa universalidade, essa irmandade, né, ele é profundamente abordado dentro do Sankhya, que é um dos conhecimentos ali presentes dentro do yoga. Então, quando a gente começa a entrar em contato com isso, a gente vai vendo o que é mais universal, o que nos conecta, ali, nessa irmandade, o que naturalmente brota, o que é inevitável, é a compaixão e a amorosidade. Então é como se fosse um próximo ponto, né? Algo que desperta, algo que vai começando a ser tocado, que vai começando a se abrir mais em nós, a partir dessa sabedoria específica que o yoga tem a nos oferecer. Vocês vejam que o yoga é um sistema realmente profundo, ele é um sistema muito completo. Né? Infelizmente, cada vez menos acessível. Né? Esse conhecimento, eu agradeço muito poder ter acesso a esses professores, né? E eles terem me recebido como aluno e continuarem me recebendo. O professor Paul Harvey, que ontem eu vi, por exemplo, né, que eu vejo a cada 2 semanas e espero poder manter isso por muitos anos. Mas é um conhecimento que, infelizmente, ele está cada vez menos acessível
mas ele traz todos esses aspectos, o aspecto da sabedoria, o aspecto do amor, o método para o desenvolvimento de uma mente melhor, para um amadurecimento humano. Então, é algo que a gente realmente deve lembrar, que não é só o propósito do yoga, o amor e a sabedoria, mas isso é o propósito da existência do ser humano. Então, até para a gente talvez reorganizar esse título, essa frase inicial que está colocada ali, né? Amor e sabedoria são os grandes propósitos da vida humana. É o que nós buscamos, mesmo que a gente ainda não tenha muita consciência disso e esteja buscando alguma outra coisa. Mas através de um processo de amadurecimento, a gente vai se dando conta que o que a gente quer é a verdade, o que a gente quer é a irmandade e a amorosidade. Esses são os nossos grandes desejos e são desejos legítimos. Enquanto a gente não consegue fazer um movimento na direção deles, vem muita frustração e vem muito sofrimento. Então, acho que isso é uma das principais mensagens que eu queria trazer para vocês. Como eu comecei na live de hoje, né, eu só quero relembrar, né, não vamos pensar que a gente deveria ser 100% amor, 100% sabedoria. Não, a gente não tem condições de ser isso. Agora, que a gente possa reconhecer com humildade o quanto muitas vezes a gente está longe disso, e a gente vai estar, né? Isso faz parte da nossa condição, mas que a gente possa continuar se inspirando e continuar se movimentando nessa direção, dentro daquilo que é possível para nós, né? Reconhecendo esse passo a passo com humildade, mas com direcionamento. E um dos principais pontos de humildade é buscar esse conhecimento, é buscar ajuda. É muito triste quando a gente recebe uma pessoa, por exemplo, eu trabalho com atendimento individual, né? Meu ensino de yoga é como eu recebo do meu professor também, que é a principal marca, né, da tradição antiga do yoga, que é isso de ir vendo como é que vai fazer sentido para cada pessoa essa busca e transmitindo isso individualmente. Então é através do atendimento individual. Esse processo de conseguir aplicar e de conseguir ver a nossa limitação é uma das grandes partes do nosso amadurecimento, é um dos grandes pontos da nossa evolução, né? Até mesmo o desenvolvimento de perdão, o desenvolvimento dessa aceitação frente a essa dificuldade, isso nos coloca mais perto do outro também. Porque assim como várias pessoas muitas e muitas vezes nos colocaram em dificuldade, a gente também colocou o outro muitas vezes em dificuldade. Então a gente vai ter que ter essa humildade de reconhecer isso e de nos colocar como no mesmo lugar, como iguais, né? Então essa tolerância, essa humildade vão ser pontos importantes. Eu acho que é isso que eu queria falar hoje. E vamos ver se a gente tem um pouquinho de, né, algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar dentro aqui do Facebook, dentro do Instagram, alguma dúvida que tenha surgido. Vamos ver. Uma pessoa me pergunta, né, se eu sigo a comunidade Hare Krishna, né? Não, eu sigo o caminho realmente mais puramente de yoga, né? Mas a comunidade Hare Krishna, ela tem um profundo vínculo com aquilo que os meus professores seguem e aquilo que eu sigo também. Por quê? Porque é uma tradição Vaishnava, né, como é dito. E essa tradição, ela tem muito essa visão da importância do relacionamento humano, da questão da amorosidade, da questão do perdão, ou seja, esses pontos, né, de olhar para a pessoa e poder reconhecer que isso é um dos pontos fundamentais para o nosso desenvolvimento, né, até mesmo muitas vezes a relação devocional para as pessoas que têm conexão com esse conceito espiritual mais amplo, né? Então isso vai ser o caminho. Então, sim, de alguma forma tem uma conexão, né, essa visão de yoga com esses ensinamentos que a comunidade Hare Krishna segue. Por exemplo, eles também vão levar em alta conta escrituras como a Bhagavad Gita, né? Então tem conexões. Vamos ver aqui.
ver se temos alguma pergunta. Uma das perguntas aqui, né, que surgiu aqui no meio é como preparar a panela. Né, esse conceito que o Desikachar trazia tanto. Aliás, deixa eu só aproveitar, falando em preparar a panela. Para quem não conhece, né, existe esse livro em português, que é uma alegria a gente ter ele traduzido, que é O Coração do Yoga, que é o livro desse professor meu que já faleceu, que é o professor TKV Desikachar. Então, O Coração do Yoga. Ele não é mais nessa capa, né, ele já tem uma edição nova hoje em dia, e é um livro muito bonito. Muitas pessoas que me procuram porque leram esse livro e aí tiveram uma relação especial com ele e vieram buscar esse conhecimento. Então é uma ótima dica de leitura. Como então preparar a panela? O processo de preparar a panela é um processo que a gente não tem como dar uma resposta, né, única, porque a gente está falando daí sobre todo o caminho gradual. Né? Por exemplo, num determinado momento, talvez o preparar a panela seja eu conseguir saber perdoar uma outra pessoa, porque se eu não perdoar outra pessoa, minha panela vai estar quente demais, vai queimar a comida. Né? Talvez num outro momento, preparar a panela seja desenvolver um pouco mais de saúde física. Então, a gente sempre tem que olhar muito bem, né? Porque uma das principais questões que surge aí, e o porquê que a gente insiste tanto no ensino individual de yoga, é que o que num momento pode ser remédio para uma pessoa, aquele mesmo remédio ali para essa pessoa, se for usado em outra, ele pode ser veneno. Então a gente sempre tem que verificar muito a condição. Isso é um respeito ao ser humano, né? Respeitar a história daquela pessoa, as marcas daquela pessoa, respeitar as próprias características do corpo, da respiração. Então, isso é muito importante, né? A principal tarefa de um professor ou de um educador é a escuta, não é a fala. Aqui, infelizmente, a gente fica nesse monólogo aqui. Mas não é o que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto é de escutar dentro do atendimento individual. É muito mais tempo de escuta do que de fala. Né? Então, tanto que a gente já se sente um pouco constrangido em estar falando aqui tanto, sem ter muita interação, né? Não é a melhor coisa a fazer. Né? Então, é apenas um primeiro passo. Então, o preparo da panela vai depender de muitas coisas. Né? Uma pessoa também pergunta, né, a mesma pessoa, Augusto, tinha feito a pergunta sobre a questão Hare Krishna, né? Como meditar por mais tempo? Meditação é um processo amplo. Né? Ela começa com a questão dos relacionamentos e depois vai também para questões de corpo, de respiração. A gente tem que olhar isso como um assunto, levar bem a sério esse assunto, porque já aconteceram muitos casos onde a pessoa começou a dar muito foco na meditação e aquilo acabou prejudicando outros pontos da vida dela. Então, a meditação ela sempre deve ser olhada junto com outros aspectos da vida para ver que tipo de meditação vai ser colocado ali e também se não tem algumas outras coisas que nesse momento não tem que ser intensificadas, né? Então é um pouco difícil a gente falar sobre tempo também de uma forma generalizada, assim. Não peguei o início da live, mas sobre a prática de yoga. Dá para evoluir a prática sozinho apenas em vídeos? Ou realmente é preciso acompanhamento de um professor, acompanhamento profissional? O que eu vou falar para vocês aqui é a minha experiência e é o que a tradição do yoga traz, né? Apesar de que, claro, a gente sabe que tem muitos caminhos hoje em dia que as pessoas disponibilizam para ajudar as pessoas a entrar em contato, para disseminar um pouco, né? Mas realmente o caminho tradicional, a forma como eu sigo, a forma como eu caminho e caminhei também, é sempre através do professor. Né? Na verdade, a maneira que a gente vai ter de poder se respeitar, de poder levar em conta realmente um processo profundo de autoconhecimento, aí é estritamente individual. Né? Outras coisas podem nos inspirar. Por exemplo, eu tenho alunos que dão aula em grupo também. Né? Eles fazem isso tomando bastante cuidado, né? Para não ser uma prática fisicamente muito exigente ou que tenha alguma possibilidade de causar algum dano, porque muitos asanas podem causar danos sérios. Né? Muitas pessoas nos procuram, às vezes, para que se recuperem de uma prática que não olhou para eles, né, e acabaram se machucando. E às vezes são machucados que é difícil conseguir voltar atrás. Né? Tinha um fisioterapeuta em Porto Alegre que dizia que ficava rico graças ao yoga, porque recebia muitas pessoas com lesão.
né? Tinha um aluno também do Desikachar nos Estados Unidos que dizia também que o que ele mais fazia cirurgia de joelho era em professor de yoga. Né? Então a gente não deve brincar com isso. E se a gente não deve brincar com o corpo, muito menos com as emoções e com a mente. Então, para o processo mais profundo de yoga, que pega as questões emocionais, as questões mentais, a gente precisa realmente estar, assim como é na nossa psicologia ocidental, a gente está com, é nós junto com um terapeuta, e aí a gente vai olhar de uma forma muito específica para aquela história pessoal. Então, é sempre através do processo individual. Uma pessoa também perguntando sobre a questão do corpo e sobre a questão de que quando ela entra em contato com o corpo dela, muitas vezes vem o choro. Acho que é isso, né? Pelo que eu entendi, é isso. Essa é uma questão que a gente deve olhar com bastante delicadeza, porque o nosso corpo, a nossa mente, tem muitas marcas. Né? Eu não tenho como saber, apenas numa pergunta assim, sem explorar um pouquinho mais isso, se esse choro é um choro agradável, se é um choro desagradável, se é alguma coisa que está trazendo uma memória ruim, né? Se é algo que está abrindo para algo novo, para uma descoberta. Mas a gente sempre deve estar respeitando muito o que o corpo nos diz e nunca impondo. Né? Uma relação verdadeira de yoga que usa como método a relação com o corpo, ou seja, a prática de asana, é sempre uma relação muito gradual e onde a gente vai levar em conta o que está surgindo e aí vai readaptar, né? Vai modificar o caminho a partir do que é percebido. É sempre uma questão de relacionamento e um relacionamento muito dinâmico, que a direção vai ter que ir mudando. Quando a gente começa a dar uma direção, dar os primeiros passos dentro da relação com o corpo, a gente não sabe o que vai surgir. E o que surge, a gente vai decidindo o próximo passo. Sempre uma relação de muita escuta. E eu acho que a gente vai ter que hoje ir finalizando. Né? Minha promessa era 40 minutos, a gente acho que já ultrapassou um pouquinho o tempo. Mas eu agradeço muito a vocês, agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito, né, mais esse convite do pessoal do Pratique Prana, né, no Instagram, no Facebook. Espero que vocês tenham aproveitado e fiquem bem à vontade para, se nós tivermos outras oportunidades, também trazerem bastante perguntas e para a gente poder interagir. A melhor coisa que tem é a conversa na interação e não esse monólogo. Eu tento fazer o que eu posso, né, mas prefiro sempre através da interação. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou colocar depois ali, se possível, o site onde tem um pouco mais de informações a respeito desse sistema que eu sigo, a respeito do meu trabalho, né, da psicologia do yoga, onde vocês podem conhecer também um pouquinho mais ali. Então, um grande abraço e uma boa noite e espero que fiquem bem.